Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos, portanto, iniciando mais uma leitura diária, desta feita referente à lição de número 8, do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, categoria Adultos CPAD de 2021, e hoje estaremos abordando sobre o ministério de evangelista, não só hoje, como também durante toda a semana, que é o título da lição de número 8. A revista está abordando sobre dons espirituais e ministeriais. Portanto, agora já estávamos falando semana passada sobre dons ministeriais e estamos dando continuidade desta feita relacionado a evangelismo, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O objetivo geral é mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Objetivos específicos: abordar, refletir e indicar o envio dos 70, a grande comissão e o papel do evangelista no Novo Testamento. O texto áureo se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: "Mas tu és sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Na verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Os hinos sugeridos são o 18, o 129 e o 224, em especial o hino 224 e o 18, que abordam intrinsecamente sobre evangelismo. A leitura diária de hoje, segunda-feira, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 18, cujo título é Jesus, o maior evangelista. Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. Passamos, portanto, a leitura. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Meus queridos irmãos, Jesus estava, portanto, na sinagoga de Nazaré, que era a sua cidade não natal, mas a cidade na qual ele cresceu, e outrora ele nesta cidade foi até a sinagoga. Como de costume, ia sempre, desde pequeno, desde os 12 anos, quando um judeu passa a ser considerado um homem, um adulto, mas nesse dia, algo de especial, que nunca ele tinha feito, ele fez. Ele já tinha o costume de frequentar a sinagoga, mas neste dia, após ele ser batizado no Jordão, após ele passar 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás e voltando para sua terra, para Galiléia, desta feita ele foi cumprir uma profecia. A profecia presente no livro do profeta Isaías. Se eu não me engano, no capítulo 61 ou 62, uma coisa assim. O qual dizia: "O Espírito do Senhor está sobre mim." Ele abriu o livro e ele leu. Mas ele não apenas leu. Diz que quando ele termina de ler e ele dá o livro para o ministro, ele se assenta e todos estavam com os olhos fitos nele, pois sabiam da fama que ele trazia, o qual ele passou esse período no Jordão e retornou para Galiléia. E então ele começou a dizer, imagina a atenção de todo mundo na sinagoga, vamos trazer para os dias atuais, na igreja, está para você, ver o que você vai falar. E ele disse: "Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos." O mesmo profeta Isaías tinha escrito no capítulo 9, no versículo 1 e 2, "Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos,
a terra de Zebulon, observe bem, e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. Nazaré ficava na Galiléia. Quando ele fala Galiléia das nações, o profeta estava prevendo o futuro realmente, pois naquela época de Jesus, a Galiléia era uma região cosmopolita, tinha muitos estrangeiros lá. Observe aquelas pessoas que criavam porcos lá em Decápolis, onde Jesus expulsou o demônio do Gadareno. Então era uma região cosmopolita. Tinha judeus? Tinha, mas tinha muitos estrangeiros e uma forte influência helenística, grega. Aí diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aí no capítulo 4 de Mateus, no versículo 13 diz: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele começou a pregar, a anunciar uma outra nova, boas novas, o evangelho do reino, o evangelho da paz, o evangelho que restaura. Portanto, ele é considerado o maior evangelista, pois dele veio as boas novas. João Batista preparou seu caminho, mas só Jesus começou a trazer as boas novas. Portanto, um evangelista é um substantivo presente no Novo Testamento que significa trazer boas novas, ou basicamente evangelizar, pregar o evangelho. Observe que Jesus pregou, anunciou, é chegado o reino dos céus. Portanto, vemos aqui que Jesus é o maior evangelista da história. Deus abençoe a todos e até amanhã.